Olá, meus caros amigos e amigas, estou aqui já em Santa Maria desde segunda-feira. No próximo domingo vou ser apresentado à paróquia pelo Padre Pierre, que celebrou ontem. Ontem foi quarta-feira, celebrou ontem seu aniversário com a festa. Nós tivemos presentes e aqui a gente está indo bem, com muita saudade, é claro, mas é feliz, porque a gente também vai trabalhar aqui. O Dom Marco Aurélio, bispo de Itabira, já entrou em contato comigo. Vou pregar um retiro, e aliás, já estou em preparação intensa para a pregação do retiro para os alunos de teologia da Diocese de Itabira nesses dias. Enfim, a vida está indo. E vou mandar para vocês a homilia de domingo, né? No domingo próximo agora. E hoje eu quero fazer uma reflexão sobre os acontecimentos tão tristes atuais, né? Da guerra na Ucrânia, Rússia. E a gente fica muito pesaroso, principalmente pelas crianças, né? Mas não é uma guerra simplesmente entre Rússia e Ucrânia. Não, é muito mais do que isso. O que está em jogo aqui é a civilização ocidental. A Rússia está guerreando com a Ucrânia, invadindo aquele país por causa das tropas da OTAN, da Europa, porque a Rússia não quer as tropas da OTAN dentro da Ucrânia, oferecendo risco para a Rússia. Assim como os Estados Unidos também não querem tropas da Rússia aqui na América Central, Cuba, Venezuela e assim por diante, porque oferecem risco aos Estados Unidos. Mas, além dessa parte política, que não me interessa muito, eu queria fazer uma reflexão com vocês, porque as coisas são muito relacionadas. O nosso corpo, a sociedade, os impérios, os estados, de modo especial, na sua história de apogeu e decadência. Sabe o que nós estamos vivendo hoje no Ocidente, principalmente Europa e mesmo nos países ocidentais, entendendo-se países que ou já foram ou são ainda cristãos, enfim, pós-cristãos? O que está acontecendo foi aquilo que aconteceu com o Império Romano já no seu ocaso, na sua queda. Por que caiu o Império Romano? Em primeiro lugar, a cultura e a civilização do Império Romano entrou em decadência moral, espiritual. E é a mesma coisa que acontece com o indivíduo. Quando o indivíduo mata a sua alma, e Jesus diz isso muito claramente no Evangelho, quando o indivíduo mata a sua alma, morre a sua alma e fica um corpo sem alma, esse corpo já perdeu a vida. O Ocidente já perdeu a vida. O que aconteceu no Império Romano foi uma profunda decadência moral, desvirtuamento dos valores, as convicções. O Império Romano entrou nas orgias. Como está atualmente o Ocidente retornando à derrocada do Império Romano? Famílias cada vez mais destruídas, enfim, perdeu-se o caráter, as autoridades perderam a credibilidade, um matando o outro, enfim. O Império Romano, nessa situação, surgiram duas forças. Uma força foi força militar, os povos bárbaros invadindo a parte ocidental do Império. A parte ocidental, eu diria, a parte sul do Império Romano. Sem contar que os muçulmanos também quiseram avançar, mas não conseguiram. Os bárbaros conseguiram, em parte, mas houve uma outra força emergente no Império Romano, que era o cristianismo. E o cristianismo renovou o império e salvou a cultura do Império Romano e a cultura ocidental, infundindo valores,
convicções, ideais nobres de vida, uma moral elevada, e isto salvou o Império Romano e a consequente cultura ocidental, que com altos e baixos chegou até quase a nossa época e agora está terminando. O Ocidente agora está vivendo a derrocada, a queda da sua civilização através de todo este pandemônio de moralidade relaxada, falta de convicções, destruição da família. A igreja e a religião perderam toda a sua credibilidade, perderam a sua sustentação, perderam o dado de sustentação que sempre a igreja, o cristianismo teve no Ocidente. Está perdendo, acabando. E muitos da igreja, muitos cristãos, muitas igrejas estão cedendo a esta onda de laxismo moral, de perca de convicções e assim por diante. E aí, quando o corpo não tem mais alma, perdeu a resistência, e aí começam as doenças, começa a morte, começa a morrer lentamente o corpo, porque ele perdeu a sua resistência, perdeu a sua alma. Então nós vemos aí a Rússia, e a Rússia não estará sozinha. Exatamente o presidente da Rússia, bem ou mal, não tenho nenhuma simpatia por ele, mas ele fala que o Ocidente está sem moral, sem convicções, e que ele é o defensor dos valores, que ele quer que se mantenha na Rússia e não quer ser contaminado pelo ocaso, pela derrocada do Ocidente. E aproveita todo esse discurso, porque ele disse isto mesmo, para salvar o povo, salvar a Rússia, salvar os valores cristãos ortodoxos. Então aí ele vê um pretexto de afrontar, não é a Ucrânia, afrontar a Europa Ocidental e de modo especial os Estados Unidos. Porque aquela Guerra Fria de comunismo e capitalismo, ela terminou, mas a rivalidade entre a Rússia e os russos e os americanos, a Rússia e os Estados Unidos, não terminaram. Eu estive na Rússia e pude confirmar isso. O russo não gosta dos Estados Unidos, ninguém. Eles não gostam, é o rival deles. E aí, por exemplo, agora a China está colocando as manguinhas de fora, está tentando recuperar antigos territórios, a Turquia está ameaçando bombardear a Grécia. Então nós percebemos que o Ocidente, com a sua alma vendida e morta, o Ocidente agora vai morrer no seu corpo, nas suas estruturas políticas, na sua organização, que foi a melhor organização que a humanidade já viu, mas ela agora está sem alma, e sem alma ela não permanece. França, Alemanha, Inglaterra, Europa em geral, o próprio Estados Unidos e grande parcela do Brasil também e de outros países não tem mais a sua alma, ela foi vendida. E neste caso, a guerra se aproxima. Neste caso, é muito, muito, muito provável que daqui a pouco o mundo estará em convulsão por todos os lados. Sabe aquela coisa de briga de rua? Começam dois moleques brigando, daí a pouco está todo mundo brigando? É o que parece que está acontecendo. Há alguma esperança? Só Deus mesmo, só Cristo, porque a gente percebe que aqui, no mundo, a diplomacia e outras formas não funcionam, porque eles não têm valores para defender, para levar à frente, não tem sustentação, não tem fundamento. Então vamos aguardar, quem sabe um punhadinho, como diz o profeta, o resto de Israel, o profeta Isaías, o resto de Israel, um resto da humanidade consiga salvar, juntar um pouco os cacos que se perderam. Bom, é isso aí. Vou mandar sempre alguns vídeos
E com certeza a homilia do próximo domingo estará disponível no sábado ou domingo de manhã. Até lá, muito obrigado, muita saudade, um beijinho em todos vocês.